Boa noite, a gente entrou? Boa noite, Henrique, boa noite, querido, seja muito bem-vindo, Henrique. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos, amados, e hoje nós temos o nosso convidado super especial aqui, o Henrique Gasparetto. Te desejar boas-vindas aqui na nossa casa, Henrique, gratidão por ter aceito o convite, e eu quero pedir, antes de só começar aqui rapidinho, Henrique, só quero pedir para que todos vocês aqui vão rapidamente compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, para que mais pessoas possam chegar aqui e aprender, porque hoje vai ser uma live aula praticamente, né, Henrique? Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aí, transformador e despertador, né? Seja muito bem-vindo, querido. Olá, boa noite, Rose, boa noite a todos. Então, prazer estar aqui no seu canal, adentrando o espaço da sua casa, do seu público. Então, espero que a gente possa, sim, fazer uma grande noite, uma grande live, onde os conhecimentos e tudo mais que a gente trouxer aqui possa estar auxiliando as pessoas. Então, gratidão pelo convite, é uma honra poder estar aqui. A honra é toda minha, pode ter certeza disso. Então, pessoal, vão curtindo essa live, vão comentando também aqui nessa live bastante. Por quê? Porque o YouTube ele dá relevância, né? De acordo com os comentários, com as curtidas, o YouTube dá relevância e ele distribui para mais e mais pessoas. Então, desde já comecem a compartilhar com seus grupos de amigos, né? No seu canal de Telegram, no seu grupo de família no WhatsApp, enfim, vão mandando também aqui pelo Instagram. Vou entrar aqui rapidamente no Instagram só para avisar que a gente está ao vivo. Então, hoje vocês vão trabalhar pela luz aqui, né, Henrique? Hoje vão botar o pessoal trabalhar pela luz para que eles possam trazer mais pessoas aqui, para que mais pessoas também sejam impactadas por essas palavras. E o motivo da nossa live aqui hoje é sobre transição planetária, né? O quanto que a transição planetária ela está impactando na vida das pessoas, o quanto que ela está impactando nas nossas vidas, né, Henrique? E eu queria, assim, que tu trouxesse para nós, porque isso já é algo que vem sendo apontado em todas as filosofias que a gente conhece, né, no livro sagrado, que é a Bíblia, e outros livros sagrados já é apontado também essa questão, e todas as filosofias trazem isso de forma muito evidente. E agora, a gente percebe que está tudo muito já na fisicalidade, né? Antes a gente falava de transição planetária, alguns anos atrás, e parecia que era tudo muito distante de nós, né? Parecia que vai acontecer, né? Lá na frente vai acontecer, algum dia, talvez, quem sabe. E agora a gente está presenciando na fisicalidade de forma muito efetiva essa polaridade, essa dualidade toda, né? A gente percebe aquela frase conhecida, né, da separação do joio do trigo mais forte do que nunca. Então, qual é a tua visão em relação a isso tudo? Como tu percebe que isso está impactando na vida das pessoas de forma geral, fisicamente falando, Henrique? Então, quando a gente fala em transição planetária, acho que a gente vai sempre buscar um contexto espiritual para tentar entender isso. E, enfim, como você disse, isso já está em várias filosofias, já está em vários meios, e eu sempre digo que o que nós estamos vivenciando, embora muitas filosofias, muitas áreas, muitas pessoas, que é o que interessa quando a gente vai chegar, já tem consciência disso, isso acontece com tudo, com todos que estão envolvidos aqui no planeta. A gente poderia resumir assim: o planeta ele está subindo 1/8 na escala evolutiva, e tudo que habita, tudo que pertence ao planeta vai ter que fazer essa adaptação, essa subida também. Estava, inclusive, respondendo esses dias algumas perguntas que o pessoal fazia no sentido: mas eu não sinto efeitos.
ou eu tenho familiares, tenho conhecidos que eles não parecem alheios a tudo isso. E, de fato, existe aqueles que estão conscientes, estão trazendo para a consciência o que está acontecendo, o que está passando nesse momento, e outros que estão andando junto nisso, mas sem ter a consciência. Então, a gente poderia dizer, os efeitos, a própria transição, tudo que está acontecendo está para todos. Porém, embora ainda existam pequenas divergências assim, na relação espaço-tempo, as informações que vêm até a nossa egrégora referente a esse assunto apontam que nós estamos no ápice. Principalmente, já falava disso há alguns anos, o ano de 2023, 24 para 25 entrar já numa outra energia um pouco mais aprimorada. Mas nós estamos em transição, estamos vivendo essas transformações, tanto a nível social, cultural, e quando a gente vai analisar isso, a gente vai entrar num contexto energético para entender todas essas coisas, e isso acaba chegando também na reverberação nos nossos corpos físicos, já apresentando uma série de estruturas, de modificações, coisas que a gente observa, vamos dizer, índices gráficos, e nós vamos observar um aumento significativo quando tem alguns pontos, principalmente processos autoimunes, essa tendência, que nem eu comentei esses dias numa live, que se eu for consultar, provavelmente eu volte da consulta com alguma coisa, TDAH, alguma coisa nesse sentido, porque está tudo modificado a forma do que a gente entendia até algum tempo atrás, como as formas usuais, normais, e nós éramos acostumados, e isso tudo está se modificando. É muito interessante tu falar sobre o TDAH, só puxando esse gancho rapidamente aqui. Eu atendo no consultório ainda, né? E eu tenho muitos pacientes, adultos e crianças também, não só crianças, tem muitos adultos também com esse diagnóstico. E inclusive eu, um período aí para trás, eu disse, meu Deus, eu acho que eu estou ficando TDAH porque eu estava recebendo uma avalanche de informação e tudo ao mesmo tempo. Muita informação, toda ela ao mesmo tempo. E eu percebo que essas crianças que estão vindo, né, que são as crianças que vão estruturar essa nova fase da Terra, né, essas crianças e adultos também, mas, enfim, que já tem uma evolução maior, estão vindo muito com essa questão do TDAH e também do autismo, né? E eu entendo que o cérebro físico, ele está se tornando, né, de quem já está vindo com essa questão e de quem está se tornando um cérebro que faz mais acessos multidimensionais. Então, o cérebro físico começou a captar outras realidades dimensionais, onde está recebendo muita informação. E, na verdade, quando a gente fala em Matrix, por exemplo, né, que é o sistema ainda que a gente vive aqui, ainda que está sendo rompido, né, aos poucos, eles fazem de tudo para encaixotar de novo essas crianças, né, através de medicamentos, através de protocolos que vão fazer com que toda essa percepção seja, de novo, mais limitada. Tu percebe isso também, Henrique, essa questão muito forte, muito acentuada? Sim, inclusive eu converso com pessoas da área para ter os entendimentos que vêm, vamos dizer, espirituais, para a gente tentar chegar no... Porque evolução, no meu entendimento, é ciência e espiritualidade caminharem juntas para formar uma linguagem só. Mas eu converso com pessoas neurologistas, dentre outros. Um fato que chamou bastante atenção, quando conversava com eles, assim, existem estatísticas. 10 anos atrás, a gente tinha um caso para cada 10 mil nascimentos nos Estados Unidos, nesse caso. E hoje é 1 para 36, se eu não me engano. Né? Eu sempre, quando vou falar sobre isso, eu estou desatualizado, porque vai cada vez baixando mais. Uhum. Mas
a gente poderia dizer, então, que todas as famílias praticamente ou tem alguém envolvido ou está muito próximo. De 1 para 36, 33, eu não me recordo agora o número exato, é um salto gigantesco. Você analisa isso num gráfico, cresceu demais. Trazendo para o contexto espiritual, principalmente aqui nas conexões que a gente faz com o Dr. Alonso, o que ele explicou? Olha aqui, assim, daria uma live inteira para falar só disso, mas que seria uma diferença, uma rotação energética frequencial. Então você vê, você falou sobre adultos, muitos adultos mudando a sua frequência durante essa transição, muitas crianças, quando a gente pega aquela sequência índigo, cristal, arco-íris, diamante, e elas trazem uma rotação diferente, e no entendimento que a gente tem, é como se essa rotação, essa frequência, ela já é mais adaptada em relação à quinta dimensão. E como nós estamos em transição, fica muita coisa de quem vibra ainda numa frequência mais adaptada à terceira, que tem essas diferenças todas. O que acontece? Então, resumindo, a gente poderia dizer que estas crianças elas estão mais preparadas para a quinta dimensão do que a gente, analisando por esse ponto de vista. Outra coisa que já veio aqui também através das egrégoras é a questão, dá um exemplo, assim, vários sistemas já obsoletos. Você imagina um ser que já encarnou, já aqui no planeta ou em outros locais, onde já teve uma evolução, onde não se usava mais a comunicação falada, onde a telepatia já era um processo, vamos dizer, estável. Tem que fazer todo um esforço para voltar para o sistema que quer que gasta muito mais energia, que você precisa fazer outras conexões de transmissão de energia, sinapses, por exemplo, as próprias células, as heranças que você traz pelo DNA, de memórias, tudo isso, analisando todos os corpos sutis. Então, o que acontece? Às vezes, as crianças que têm, pegando aqui as crianças que têm essas dificuldades, os pais relatam, mas fala muito tarde. E muitas vezes a gente ouve o relato que a criança só fala quando ela quer e o que ela quer, quando é interessante. Quando interessa, né? Isso, dando um exemplo, estava conversando com uma pessoa esses dias, que ela falou que o irmão dela apresentava esses traços, já tinha sido diagnosticado com um grau leve de autismo, todas essas coisas que a gente já está se acostumando, vamos dizer, está ficando rotineiro. E ela acabou, ele não falava, só quando ele queria ele falava alguma coisa. Ela acabou levando o namorado dela para apresentar para a família em casa, e esse irmão dela tem 2 anos e meio, apresentando essas características. Quando o namorado chegou, ele chegou para o namorado e disse: você não enxerga todas as cores, né? E ele olhou com uma cara de espanto, depois até perguntou para ela: você contou para sua família que eu sou daltônico? E ela, com outra cara de espanto, disse: não contei nada. E depois ela me contou também que essa mesma criança, o irmão dela, chegou no pai dela e falou: você precisa ir ver a sua região digestiva. Olha só. Foi fazer alguns exames e já tinha alguns indícios, nada grave, mas já tinha algumas coisas para estar cuidando por ali. Olha a percepção dessa criança, hein? Isso, e você pega, assim, muitas crianças vindo com esse tipo de comportamento, imagine se elas falam sem parar. A loucura, o choque, tudo mais que a gente... Eu até brinco assim, se o Pedrinho falasse, talvez a gente estaria completamente... Pedrinho, para quem não conhece, é meu filho. Que é um lindo, que é um amado, que é uma coisa mais querida desse mundo, né? Eu tive a honra e o prazer de conhecer ele, é a coisa mais amada desse mundo. Ele não fala também, então eu sempre brinco, imagina se ele falasse, porque a gente tem uma percepção que ele entende tudo que está acontecendo. Então a gente está vivendo um momento de adaptação, porque uma coisa bem importante para a gente entender nessa transição planetária é que não acontece uma modificação instantânea. Não.
Então, para quem acompanha, por exemplo, a ressonância Schumann, outros indicadores, você vê que tem oscilações, que até a gente chama de flutuações. Você faz adaptações para você estar cada vez mais condizente com esse novo contexto energético. Se viesse tudo de uma vez, talvez a gente não aguentaria. Você vê quantas pessoas, quando tem alguma movimentação energética maior, sentem muitos desconfortos, sentem vários sintomas de ascensão, como a gente chama, várias coisas. Então, se viesse tudo de uma vez, provavelmente o nosso sistema ele não aguentaria. Então, a gente está fazendo essa flutuação. E hoje, a gente poderia dizer... E hoje, inclusive, ela está bem alta, né? Hoje a ressonância está bem alta, né? Ela está perto de 40 Hz, que indica vibrações de quinta dimensão. Uhum. Então, assim, o que a gente poderia dizer, muitas pessoas perguntam sempre, como é que é essa coisa da gente ir de uma base de carbono para uma base cristalina, ou a própria atualização de DNA, que chama. O que modifica na energia aqui do planeta e o que faz nós sentirmos e nós termos esses efeitos da transição, basicamente é os fluxos de energia gama. São esses fluxos que fazem transformações e trazem adaptações de DNA. O que acontece? Essas energias gama, elas adentram aqui do planeta de diversas formas. O pulso de luz que vem do Sol central, auxílio, própria ejeção de massa coronal que vem das explosões solares aqui do nosso Sol, as próprias conjunções espirituais que a gente tem com todas essas egrégoras, todos esses seres trabalhando aqui em conjunto também, portais que são abertos no planeta de tempos em tempos com finalidades, enfim, só para citar algumas, mas nós temos várias. Então, dá o exemplo dos flashes solares. Tem um flash, esse flash ele impacta a magnetosfera, ele impacta tudo que é vivo aqui no planeta. Existe uma contra-resposta do planeta. A ressonância Schumann, por exemplo, ela dá um indicador da aura aqui do nosso planeta. Então você vai lá, o dia dá 12 Hz, o dia dá 40 Hz, o dia dá 70 Hz. Ela vai fazendo essa flutuação. Tudo que está dentro do planeta também tende a reagir a essa movimentação que o planeta faz. Fora os raios que a gente integra, os raios gama, de forma direta. Então, conforme a gente vai fazendo isso, o nosso corpo, mas aí é importante a gente entender, não é o corpo físico somente. Isso. Tá? Porque quando a gente pensa em DNA, por exemplo, que é a base reguladora de tudo, nós temos os 7 corpos sutis. Vamos lá, até vou falar eles com o pessoal. Físico, duplo etérico, aí você tem o emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Esses 7. Então, tirando o duplo etérico, que liga os corpos sutis, faz a ligação da matéria com todos esses corpos, eles abarcam uma dupla de DNA, que seria o que a gente chama hoje de 2 fitas físicas, que a gente tem, mais as 10 fitas etéricas. Então, eu vou dar um exemplo assim, de uma transmutação, por exemplo, que a gente faria. Entra um feixe de luz, que ele abre com essa luz gama, algum espaço, alguma coisa, alguma transformação, movimentação lá no seu emocional. O que acontece? Isso vai descer essa informação reverberando no físico. Então, muitas vezes você vai ir reverberando no físico, passa pelo duplo etérico, chega ali os chakras, cada chakra tem uma glândula, e essa glândula associa a órgãos. Os hormônios, enfim. Isso, chegando nas células. Daqui a pouco eu posso até falar sobre os hormônios também. Então, muitas vezes, você está fazendo reviver memórias, transmutar, ressignificar, porque essas memórias fazem parte do seu ser. E o DNA, ele transporta heranças de tudo, de memória, de mental, de akasha, de tudo que você traz, vem pelo DNA. Nós temos 2 heranças. Herança ancestral, física, dos nossos pais, avós, física, e herança que a gente chama de cósmica, que seriam informações que vêm através do seu DNA.
Então, muitas vezes, dá um flash, dando um exemplo assim, dá um flash, acontece todo esse processo e você desanda a chorar, porque não entende de forma consciente o que está acontecendo, mas está tendo uma movimentação que faz essa transmutação na parte emocional. Aí você tem uma série de coisas acontecendo também, reverberando já no físico, como a gente estava falando, esse transporte de informação, e já começa a atualizar. A gente já falou esses tempos sobre o novo chakra cardíaco, que é o diamante de 144 faz. Tem uma transformação ali, envolve toda a parte hormonal, envolve uma sutilização do nosso corpo, propriamente dito. Aí uma vez eu até expliquei, já entrando então nessa questão hormonal, também trazido pelo Dr. Alonso, conversando com esses médicos, mas a gente percebia que existia um grande aumento nos processos autoimunes. Também a gente chegou numa característica que muitos deles eram passageiros, não eram processos que eles ficavam, como é que se diz? Permanentes. Permanentes, né? E aí, então, buscando um esclarecimento espiritual com o Dr. Alonso e equipe, assim, uma forma da gente entender, tá? Não que seja bem assim. Imagine que você tem o seu chakra laríngeo. No chakra laríngeo, você tem a glândula da tireoide. Da tireoide. Tá. Logo abaixo, ali na altura do coração, você tem o chakra cardíaco com a glândula tímida, cuidando, regulando sistemas diferentes, órgãos diferentes. Vamos supor que você recebeu alguma atualização, alguma coisa que modificou um pouco o fluxo energético nessa região do laríngeo. Na outra glândula, ela vai ter que entender essas informações, que são trocas. O nosso sistema, tanto no corpo físico como nos corpos sutis, ele faz troca de informações. Dando um exemplo, uma doença. Quando você faz uma cirurgia espiritual, não é que você opera e tira alguma coisa ali. Às vezes você pega um câncer, você pega aquela informação, você precisa chegar na origem dela. Qual teria, às vezes, a origem? É emocional. Você vai voltar com essa informação lá no corpo sutil, emocional, e às vezes vai montar uma nova informação que é transmitida. Lógico que tem toda a característica do físico, por exemplo, alcalinizar o corpo, uma série de coisas que vão auxiliar nessa multiplicação celular. Mas vem uma informação nova e se mexe, lógico, nos corpos sutis, às vezes fazendo alguma operação, se chama, que depois reverbera trazendo essa informação nova no corpo físico. Então, o que acontecia? Mas voltando ali no processo hormonal. Aquela região, aquela glândula, e o timo regula também o sistema imunológico, ela não entende o que está acontecendo ali. E ela provoca um ataque. Como você sente desconfortos, você vai procurar assistência médica na saúde. Você faz uma série de exames, não encontra nenhum agente externo, não encontra nada ocorrendo, então vai cair, mesmo às vezes sem definir exatamente o que está acontecendo, mas é interno. É uma coisa sua contra você mesmo acontecendo ali. Então vira um processo autoimune. E aí o Dr. Alonso explicava, na maioria dos casos, ou todos os casos, que é isso que ele explicou, esse processo é passageiro. Quando se estabiliza esse fluxo de energia, essa vibração, passa. Só que a gente não pode, isso é bem importante, pegar essas coisas, esses sintomas, e a gente deixar de cuidar, dizer, não, isso é um sintoma de ascensão. Isso. Porque às vezes não é também. Às vezes é um processo autoimune, dizer, real mesmo acontecendo. Você deve estar cuidando. Sim. Então a gente nunca pode deixar de procurar assistência, procurar médicos. Mas ele explicava dessa forma, que acontecia nesse contexto. E nesse processo todo que a gente está vivendo de ascensão, vamos colocar essa palavra, o timo, ele é o coração superior, né? Ele é o chakra que agora a gente tem que dar mais atenção, tanto o timo como o alta maior, que está ligado também ao chakra laríngeo, mas está aqui atrás, que na verdade esse chakra está ligado ao hipotálamo, que vai fazer com que todo esse download, né, todo esse pacote de informação, de atualizações,
possam descer para todos os corpos, né? Até chegar no físico, né? Porque existe o hipotálamo físico, mas ele também tem a contraparte energética dele, onde ele fica controlando toda essa baixada de informação, né? Sim. Uma outra informação que a gente tem, fazendo esse casamento com o que você colocou, é a questão dos códex, que a gente chama. O que são códex? Só para explicar para o pessoal. É o nome que a gente deu, mas seriam os códigos que fazem as ativações dos filamentos de DNA, trazendo novas informações, trazendo essa adaptação do corpo. Tanto que falam que são 144 mil códigos disponíveis para a gente estar fazendo a atualização. Mas o que acontece? Você imagina que cada informação, cada nível, ele está numa frequência. Então, assim, vou pegar o Henrique aqui. Eu estou vivendo aqui e eu vou fazendo uma expansão, aumentando o meu quociente energético, que é a capacidade, vamos dizer, que o meu ser tem aqui encarnado, do meu campo estar trocando informações, vibrando em frequência e armazenando informações, energia, enfim. O que acontece? Quando você sobe, você vai acessando novos códex. É como assim, cheguei aqui, consigo acessar essa faixa. Essa frequência, né? E mais um pouco, mais alguns. Mais um pouco, mais alguns. E assim você vai fazendo a adaptação. Então, a gente poderia dizer assim, o processo está sendo igual para todo mundo? A oportunidade, sim. Porém, o andamento, não. Porque cada um está vibrando na frequência, cada um está fazendo a sua movimentação. Mas é bem importante também a gente dizer que não existem atrasos ou adiantados. Cada um está no seu tempo, cada um está como é o seu ritmo fazendo. O importante é a gente, principalmente para quem tem consciência, já quem busca esses assuntos, quem está vivenciando isso, entender que isso está acontecendo e deixar o processo ser mais harmônico. Sim. Porque a espiritualidade, sim, quando eu digo espiritualidade de seres que fazem parte da egrégora, sempre comento. O processo ele vai acontecer, independente se você tenha consciência ou não. Quer queira, quer não, né? Porque, vamos lá, o que vale é consciente, é o campo energético. E até eu sempre brinco. A maioria das pessoas com quem eu falo, se você for observar, você conhece uma pessoa que não entende nada disso que a gente está falando, mas que a pessoa vibra em puro amor, a pessoa vibra, sabe? Gratidão. Muito harmônico, muito amoroso, muito leve. Assim. Então, ela não tem consciência disso, mas isso está acontecendo com ela da mesma forma. Uhum. Então, a gente sempre ressalta isso, que ter conhecimento é importante, ter essa consciência facilita o processo, mas ela não faz o processo. O conhecimento não faz o processo, né? O processo ele não é inerente ao conhecimento, apesar do conhecimento facilitar as coisas se colocar em prática, né? Exatamente, o conhecimento ele auxilia e é bem importante a gente buscar esse conhecimento para cada vez mais nós galgarmos esses degraus, irmos subindo, mas é bem importante também nós buscarmos aplicar esses conhecimentos, buscarmos viver de forma, vamos dizer, espiritual os conceitos que a gente acaba estudando, buscando. O mais importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo. Vão ter momentos que a gente vai sentir um pouco mais, dando um exemplo. A gente está vivenciando semanas, não é nem dias, semanas, emendadas umas nas outras, onde não está tendo trégua desses flashes de luz, desses flashes solares. Então, muita gente está sentindo enxaqueca, enjoo, a percepção do espaço-tempo alterada, vertigens, dor de barriga, febre, enfim. Dores articulares, musculares, né? Sim, e até você falando isso, há bastante tempo atrás, até a espiritualidade dizia o que é importante a gente cuidar durante a transição. Era sangue, ossos e a mente. O porquê disso? Sangue. Porque o sangue, ele estando numa forma mais alcalina, não ácida, você ataca menos o seu corpo. Por isso, alimentação leve, água pura,
todos esses cuidados, eles vão deixar o seu sistema mais alcalino, menos agressivo, porque o sangue transporta essa acidez pelo corpo, que geram processos inflamatórios e tudo mais. Ossos, para a gente aguentar essa estruturação, por isso que muitas pessoas sentem dores articulares, porque você está mudando o fluxo todo energético, o fluxo todo de multiplicação celular, toda essa coisa que acontece, e a sustentação do corpo é feita pelos ossos. E a mente a gente nem precisa falar, porque realmente vai vir como um grande impulso toda essa faxina que a gente precisa fazer. O perguntado também uma vez para a espiritualidade qual era o principal problema, qual era a principal causa, o problema que traziam essas problemáticas que o ser humano vive hoje. Qual era a origem disso? E eles responderam, os 3 corpos sutis, mental superior, mental inferior e emocional. É dali que provém as grandes coisas que o ser humano vive que trazem perturbações. Então isso tudo está sendo limpo também. A gente até faz aquela analogia, tanto o planeta está limpando isso, quanto a gente está limpando isso. E seria assim, você compra um terreno, você não sai erguendo a casa, você primeiro limpa o terreno para poder fazer o novo em cima dele. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Eu sempre faço essa pergunta, dá para até fazer aqui para quem está assistindo a live. Quando você pensa assim, em tudo que você vivencia hoje, principalmente em questão de pensamentos, questão de decisões, de coisas que você dá importância, nesses sentidos, se você estivesse fazendo uma mala para ir para a 5ª dimensão, o que dá para pôr nessa mala? E o que você tem que deixar? É mais ou menos isso que a gente está fazendo. E o processo é individual, não tem como ninguém fazer pelo outro. Ele é irreversível. Por que se diz que ele é um processo irreversível? Vai acontecer quer a gente queira ou não, porque existe uma regra. Que assim, primeiro que a gente adentrou no cinturão de fótons, e isso por si só eleva a vibração, e também porque nós estamos indo para um mundo de regeneração. Qual é um requisito para isso? Para você ir de provas e expiações, para entrar no mundo de regeneração, você precisa ser parte da Federação dos Mundos Livres. Como o nosso planeta, vou usar esse termo, mas só para entendimento mesmo, é como se a gente tivesse assinado o contrato. Não tem, vai ter que andar para esse caminho. É inegociável. Inegociável. Exato. Ele vai acontecer de qualquer maneira, e isso vai trazer uma série de transformações em nós, no planeta, enfim. E, só que, assim, a visão que eu tenho, pelo menos disso, é que o processo ele é um processo que a gente sempre quis. São coisas que a gente sempre quis vivenciar, que a gente sempre quis ir por esse caminho, para essa nova terra. Mas traz desconfortos, traz toda parte da gente estar se refazendo. Exatamente. E tá todo vapor, e não, eu costumo dizer que esse processo, tudo a gente pode negociar, menos o processo da evolução, ele é compulsório, né? Ele é compulsório, então independente do conhecimento, do grau de estudo que a pessoa tem, independente de qualquer coisa, está acontecendo. É muito engraçado que uma vez eu estava num processo meditativo, e a gente tem as representações visuais, né, arquetípicas, né, do que leva a gente a ter um entendimento em relação ao que a gente está experienciando. E a minha imagem, né, a minha visualização ali foi que Jesus, né, e Astacheran estavam indo na frente, e como se eles estivessem levando o planeta junto, assim, para um cinturão muito forte de luz, olha a representação, e que não tinha como retornar mais esse processo, e daí a representação que veio para mim mostrou, assim, uma cidade cheia de casas, as luzes dos postes acesos, porque era noite, mostrou as pessoas dormindo, e a luz essa, para onde Jesus, né, estava levando o planeta Terra, a luz que vinha ali, ela ia em cada pessoa que estava dormindo na sua cama e ativando cada ser humano, dentro das condições conscienciais de cada um, né, mas essa representação, ela já aconteceu faz uns 5 anos, eu acho, mais ou menos,
E isso ficou gravado em mim, que daí a gente entende que como a energia trabalha o tempo todo, né? Como esses campos, essas ondas de energia e de luz, elas trabalham o tempo todo conosco, né? Então vai afetando realmente todas as nossas células, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores, tudo, absolutamente tudo, fazendo com que o nosso corpo se transforme, tenha uma matriz de silicato, que é a matriz cristalina, né, que é a matriz necessária para que a gente possa adentrar a quinta dimensão de verdade, né? Então esse processo de transição não tem como não doer o corpo físico, não tem como o corpo físico não sentir absolutamente nada, né? Então é um processo sofrido, mas necessário. Isso, e a gente não pode deixar de falar nesse contexto da grade planetária. O que seria a grade planetária? Vamos dizer, a película, vamos chamar assim, de energia que está em volta da Terra. E isso, essa matriz, ela acaba abarcando tudo que vibra aqui dentro do planeta. A gente vivia, que é um processo que a gente chama de matrix, onde isso impedia uma certa entrada de fluxos maiores de luz, e essa matriz está se modificando. Daí você começa a encaixar algumas pecinhas. Essa encarnação em massa de crianças com a sua aura vibrando em arco-íris e diamante, que é uma característica de aura, elas vêm fazer esse ancoramento da nova grade, essa sustentação. Inclusive, a espiritualidade sempre orienta, alerta bastante. Observem como, nesses momentos, vão deturpar muito os assuntos crianças, porque, no fim, é eles que fazem a maior parte do trabalho hoje nessa sustentação dessa nova energia. Não estamos falando que eles integram, todo mundo integra, mas eles fazem a parte de sustentar, de dar condições dessa grade, vibrando numa nova frequência, estar sustentada também com os seres aqui. E até uma outra oportunidade, a gente comentou, se fala muito sobre felinos, de Sírios, também os cetáceos de Sírios. A gente comentou uma vez que a primeira vida que ela faria o seu processo a entrar de forma total na quinta dimensão seria a vida marinha, os cetáceos. Eles são os primeiros a fazer esse movimento. E a gente vê muita movimentação nos oceanos, a gente vê muita movimentação nos comportamentos desses animais, a gente vê muita movimentação no ser humano, pessoas que estão mudando de certa forma um pouco a fisionomia. São várias pessoas relatando: nossa, eu emagreci 4 quilos e estacionei ali num peso novo. Outras engordaram um pouco, outras tiveram, enfim, uma nova forma, um novo funcionamento do seu sistema digestivo. São várias coisas acontecendo, é diferente para cada um. Quando a gente pensa também, Rose, que todos nós temos uma origem cósmica, uma origem. Tem seres que são originários aqui do planeta? Tem. Tem seres que têm a sua origem fora? Tem. Isso envolve uma estrutura que a gente chama criogênica, de DNA. Você traz características desse ser. É diferente. Alguns têm uma dificuldade maior nessa parte digestiva, outros têm na parte pulmonar, outros têm, enfim, porque você traz características da sua essência de alma. Fora todas as experiências que você já viveu, que é o que compõe o seu ser hoje. Então você tem seres que estão aqui que já vibram, inclusive, até 7ª dimensão, encarnados hoje, que estão aqui trabalhando, enfim, que vieram para cá com algum propósito também. E então, por isso que é diferente para cada um. Tem pessoas que relatam assim: nossa, eu não sinto nada. E eu digo: tá, mas não quer dizer que você não está fazendo nenhuma movimentação, porque muitas pessoas associam: eu preciso sofrer, sentir desconfortos para estar fazendo um movimento. E não é. Que são as catarses, né? As pessoas acham que precisam ter as catarses, os sintomas, e na verdade não precisa às vezes, né? Não precisa. A leitura que a gente faz é que você se adapta mais rapidamente. Porque, vamos lá, eu vou tentar dar um exemplo, e esses exemplos eu acho que às vezes facilita assim, para o pessoal entender. Imagina que eu, Henrique, tenho uma vibração próxima ali de uns 15 Hz. Então, quanto mais a ressonância Schumann, por exemplo, estiver vibrando perto dos 15 Hz, eu estou mais normal.
Quando ela dá uma subida, vai lá uns 50, 60 Hz, é uma fase de adaptação. Eu tenho que fazer toda uma movimentação para me adaptar nessa energia que o planeta está vibrando. E a mesma coisa quando ela cai, vai lá 6 Hz, tenho que ir lá sustentar essa energia também. E eu até disse uma vez, a ressonância chegou em 4 ou 5 Hz. A leitura que a gente faz, muito baixa. Porque o planeta ele tinha uma média que era 7,8 Hz, vibração usual do planeta. E eu dizia muito baixo. O que acontece? Não está tendo nenhum influxo externo. Não está tendo nenhum ancoramento externo de energia, de luz. Daí eu dizia, isso é você mesmo. Porque quando está 4, 5 Hz, aquilo ali mostra como você se sustenta sozinho. Sem ter aporte de energia, de luz, de forma externa. Lógico que quando a gente chegar numa quinta dimensão, não vai cair em 4 Hz. Você vai precisar você movimentar a energia para se sustentar. Vai estar lá pelo menos 40 Hz para cima. Mas isso tudo vai mostrando como que você está se movimentando em relação a isso. Tá? Tanto que no nosso Instagram, lá a gente compartilha a ressonância Schumann todos os dias. Para a gente fazer a nossa análise, ver como a gente anda em relação a isso. Só que aí muita gente chega e diz, eu não sinto nada. Então você adapta melhor a essa oscilação toda. Porque nós estamos fazendo, assim como o planeta, uma adaptação. Isso é você fazer uma transição planetária. E se adaptando a uma forma de vibração nova, diferente. Então é isso. E aí a matemática da coisa, ela seria bem simples. Se o planeta vai vibrar nessa faixa de frequência, tudo que vai compor esse planeta precisa estar nessa faixa de frequência. Exatamente. E outra coisa que eu sempre coloco também para os meus alunos, que acredito que eles estejam aqui em massa, né? Eu não estou conseguindo agora ver os comentários. O cuidado que a gente tem que ter, todo esse processo ele é uma jornada, né? Mas o quanto que a gente tem que estar consciente, o quanto que a gente tem que estar presente no aqui e no agora, identificando as nossas criações. Porque quando a gente quando a gente acessa uma frequência dimensional mais elevada, significa dizer que a gente vibra algo em torno de 1000 vezes mais nessa dimensão um pouco mais elevada, né? Então, tudo que a gente pensa e o que a gente sente numa dimensão mais elevada se materializa muito rápido. Então, por isso que precisa que as pessoas todas cheguem mais ou menos juntas na mesma frequência, porque senão essa dimensão, vamos colocar assim, essa dimensão, ela vira um caos. Porque um pensa uma coisa, vai manifestar meio que instantaneamente, outro sente outra coisa, vai manifestar instantaneamente. Então, precisa haver esse cuidado, né, esse prestar atenção, esse estar presente no aqui e no agora, que é o que há de mais difícil para nossa mente, porque ela sempre nos projeta para o passado ou para o futuro, né? Para que a gente possa ter consciência, estar consciente e ter consciência das nossas criações. Porque daqui a pouco não tem como, né? Eu quero entrar na quinta dimensão, mas eu estou pensando em guerra. Eu estou pensando em coisas horríveis, né? Eu vou criar essa realidade da quinta dimensão, logo vou estar destruindo esse espaço, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter o mais rápido possível. E isso, para mim, eu entendo muito claramente como a principal etapa da fase do despertar da consciência, onde a gente se torna consciente de que a gente está criando a nossa realidade individual e também é responsável pela realidade coletiva, pela realidade da humanidade planetária, né? Isso, se a gente for analisar, trazendo, vamos dizer, outros nomes para isso que você estava falando, a gente poderia chamar massa crítica. Sim. Para acontecer. E aí a gente vai chegar nas linhas de tempo, que eu já falo sobre elas. Mas, assim, basicamente, pegando assim individualmente para cada pessoa, é como se o universo, ele num primeiro momento, ele vem e faz um convite gentil para você fazer a sua movimentação. E você vai fazendo ela. Se você não aceita o convite gentil,
você vai ser empurrado. O que acontece? Existem seres que estão encarnados e eles têm a condição frequencial para adentrarem a nova Terra. Existem seres que não vão conseguir essa condição. Tá? Isso até tem a ver com aquilo que você estava falando, joio e trigo, algumas coisas nesse sentido. Então, o que acontece? Quando a gente vai pensar em linhas de tempo, médiums, por exemplo, eu sempre digo, nenhum médium prevê o futuro, ele não acessa o futuro, ele acessa uma linha de tempo provável de acontecer. Então, você imagina assim, a gente tem uma série de linhas de tempo que são situações que elas, no espaço atemporal, elas já estão lá. Para elas se materializarem no físico, precisa atingir uma massa crítica de energia para ela, vamos dizer assim, descer, materializar, cristalizar na fisicalidade. Então, a gente tem que se chama um afunilamento, um funil de linhas de tempo. Então, algumas dessas linhas já estão no ápice de descerem aqui para o planeta. Mas a gente tem uma série de outras que elas estão... É como, você imagina, sobreposição. Como se tivesse, tá? Fazendo assim, uma analogia só, não que é isso. Tá? Como se o alto comando dos seres de luz, eles têm um painel onde eles acessam indicadores. Quando atinge aqueles indicadores necessários, aquela linha de tempo ela desce, ela cruza o funil e materializa. Só para fazer uma analogia. Então, a gente tem uma série de linhas de tempo que estão no contexto das probabilidades ali de se materializarem. Quando você atinge determinadas massas críticas, principalmente nesse contexto que você falou, você suaviza o processo, porque mais pessoas conscientes, mais pessoas vibrando mais alto, em vez de vir aquela linha de tempo que era um pouco mais drástica, desce a outra. Em vez de vir a outra, desce a outra. Então, isso é importante. Mas o processo ele vai acontecendo. A gente falou, ele é irreversível. Até muita gente sempre pergunta, talvez já chegou para vocês, e o grande flash solar fala. Eu sempre digo, isso é uma linha de tempo última. É. Por que última? Porque se não atingir essas coisas todas antes que tem para vir, aí se usa uma linha de tempo dessas. Mas, por enquanto, o processo é harmônico. Ele foi atenuado uma série de coisas pelo andamento que se tem aqui. É lógico que, assim, pegando uma probabilidade positiva, pensando na espiritualidade, se a gente consegue 1/3 hoje da população que está encarnada fazer isso, é um número espetacular. Então, quando você pensa em pessoas que estão vibrando em energias de guerra e tudo mais, é 2 vezes maior. Só que essa energia de pessoas que atingem essa frequência, ela se sobrepõe. Então, às vezes, você precisa, dando um exemplo assim, uma pessoa, ela tem uma consciente energético, uma vibração já mais elevada, esse campo dela às vezes equivale por 30, 40, 500 pessoas que estão numa vibração mais baixa. Sim. Nessa sustentação energética do planeta. Então, por isso que a gente chama, mais ou menos isso que você falou, de massa crítica. Se atinge massas, libera a linha de tempo. Se atinge determinados fatores, é outra linha de tempo. Então, é mais ou menos assim que a gente entende que a transição ela vai andando, com eventos, com coisas que são necessárias para acordar. Lembrando, você recebe um convite gentil, depois vem aquele... A porrada. E por que isso? Porque não tem como você... Como eu falei antes, aquela malinha. O que eu levo? Eu preciso deixar. E por isso que o autoconhecimento é a coisa mais importante. Quando você se conhece, você já começa a perceber. Não, isso aqui eu não posso. O cara buzinou para mim no trânsito. Para mim é uma ofensa. Eu grito. Isso condiz com o que eu quero viver. Não. Então você começa a se perceber. Começa a ver uma série de coisas que você precisa transmutar. Que você precisa estar fazendo a movimentação. Então, por isso que a gente até diz, mais importante do que ter conhecimento, que é consciência, é você aplicar. Aplicar. E isso vem de encontro àquele estudo do Dr. Hawkins, não sei se tu conhece esse estudo, de um psiquiatra americano. Ele traz uma tabela baseada nos níveis de consciência, né?
Então, ali, ele traz um conhecimento que as pessoas que conseguem vibrar algo em torno de 600 em nível de consciência, elas conseguem levar consigo, impactar 10 milhões de pessoas. Então, é exatamente isso. Quanto mais pessoas despertas, porque não para na gente, né? O despertar, a cura que a gente faz na gente, né? O processo que a gente faz para a gente não para na gente. Reverbera para toda a humanidade. Então, cada pessoa que desperta, ela está impactando, né? Por efeitos ressonantes, ela está impactando toda a humanidade. E é isso, é cada vez mais procurar aumentar esse número para que mais rápido a gente consiga fazer esse processo de forma harmônica, sem precisar baixar uma linha temporal aí que seja drástica demais, né? Isso, e você falou até das frequências, e a gente estava falando antes dessa questão do TDAH, do autismo, tudo mais. O que acontece? Quando a gente vai falar em regeneração, vamos pegar bem essa palavra. Regeneração significa o quê? Regenerar. Quem regenera? Alguém regenera. No caso desse processo que a gente estava comentando, nós mesmos vamos nos regenerar. Então, é uma autorregeneração. Quando você pensa nessas crianças, adultos, mas estão se regenerando também. Então, a gente poderia dizer que essa subida da consciência, essa escalada da frequência, ela é um processo de nós virarmos curadores de nós mesmos. Quando você pensa também nessa questão do autismo, vou pegar o autismo, você tinha, num primeiro momento, seres que encarnaram e mostraram, ó, isso existe. Depois, num segundo momento, uma sustentação, uma primeira ali, aceitação disso como sociedade. E você vem depois com uma leva gigantesca disso, onde eles vão ter que mostrar que eles são regeneradores de si mesmos. Só que aí que entra essa coisa que o Dr. Alonso estava explicando, eles não vão regenerar eles. Nós vamos nos regenerar para chegar naquela rotação. Quando aí a gente talvez entenda que muitos dos processos que eles têm são, não vou dizer normais, a gente vive aqui numa 3D, numa fisicalidade, só que eles têm um jeito diferente já. Como você disse, de entender as dimensões, o espaço-tempo, a frequência. E às vezes, por estar interagindo aqui com a matéria 3D densa ainda, eles têm perturbações, sensíveis ao som, gritam, tem autismo severo, tem uma série de coisas também que ainda são bastante complicadas no nosso entendimento. O fato é que eu conversei uma vez também com um médico e ele disse assim, eu expliquei para ele toda essa questão espiritual disso. Ele me disse, eu não posso dizer para você que eu acredito nisso. Só que eu também não tenho como dizer que eu não acredito. O fato é que a gente tem milhares de artigos científicos e eu não chego lendo eles a lugar nenhum. Sim. A única coisa que eu tenho é esse dado, que tinha um nascimento, um caso para cada 10 mil nascimentos, e hoje está na época que eu conversei com ele, esse número estava 1 para 70. Hoje ele já é 1 para 30 e pouco. Está muito alto. É isso que a gente está acontecendo. Só que também, por outro lado, outra coisa que a gente falou antes aqui na live, é a questão da ciência e a espiritualidade, vamos dizer, se fundir. Elas daqui a pouco terem um caminhar conjunto. E no que me deixa bastante alegre, assim, uma percepção que eu tenho, é cada vez mais pessoas da ciência, vamos lá, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, até se eu não citei alguma área, perdão, mas tem muitas buscando isso. E gente da espiritualidade buscando entender também a parte científica, trazendo informações, porque vamos lá, a gente está falando aqui de frequência, e eu não estou vindo aqui inventar uma coisa. Está ali, a ressonância Schumann mostra isso. Se você pegar e acompanhar a atividade solar, você vai ver em vários sites da NASA, da NOAA, de vários lugares, que você consegue acompanhar as erupções solares, as manchas solares, como isso afeta a magnetosfera. A gente tem várias coisas que são perceptíveis, satélites, cada vez colocados mais altos, não tem mais sustentação. A gente tem a ciência
quebrando a cabeça para tentar explicar para a gente o que é essa anomalia, que está bem em cima aí onde vocês estão. Essa anomalia do Atlântico Sul, ali no Brasil, principalmente. Então, é uma série de coisas que se busca entendimento, que se busca Aí a gente tem, vamos dizer assim, vivendo a era dos milagres, e de milagre para a gente, pelo menos que busca o bem, não tem nada, é apenas uma elevação da vibração da consciência, onde você consegue modificar padrões, alterações nessa energia que chega na manifestação física, a somatização que a gente chama. Então tem uma série de coisas que está gerando pelo menos uma curiosidade em se entender o que se passa nisso tudo. E mesmo a gente, às vezes, achando que o caminho ainda está bastante longe, quando a gente pega, por exemplo, pais, né, de autistas, de TDAH, às vezes você não vê um horizonte para isso muito perto, mas a gente vai percebendo que muitas coisas elas vão se entrelaçando e cada vez mais você vai chegando a ter algumas conclusões, algumas coisas a respeito disso. E aí, a gente é terapeuta, talvez tenha muitos terapeutas aqui assistindo também. Qual é o papel de quem já está conseguindo entender um pouco melhor? Imagina a perturbação, tá? Dando um exemplo assim, de um pai, às vezes, um autista ou de alguém, onde ele escuta o tempo inteiro que é atípico, ele precisa buscar vários meios para colocar ele numa, não sei a palavra, numa tipidez, numa coisa normal. Numa caixa, né? Numa caixa. É normal hoje. Porque, assim, quando eu mesmo me analiso, eu posso pensar assim, nossa, eu sou a pessoa mais doida que tem aqui no planeta, eu não sei como as pessoas na minha volta não... Como é que eles aguentam? Como é que eles aguentam a gente? Minha mãe, minha esposa, devem xixar pelos cantos, assim, nossa, o que a gente faz com ele? Mas daqui a pouco elas começam a ver também que você vive de um jeito tão leve, harmônico, às vezes para algumas situações que eles querem entender aquilo também. Então aí entra aquela questão que eu sempre digo também, mas eu falo isso para as pessoas e elas não querem nem saber. E assim, não faz isso. Então, ninguém força. E você, com o exemplo, Exato, vai gerar curiosidade delas quererem entender. Opa, peraí, o que se passa lá com ele? Porque às vezes a gente fala assim, questão prosperidade. O que é prosperidade? Você está bem nas diversas áreas da sua vida. Aí você vê assim, a pessoa está sempre mais tranquila, está sempre mais... o mundo está desabando de forma... Eu quero estar assim também, eu quero entender o que isso é. Aí começa um movimento. Exato. Eu sempre tive esse empenho, não força, não busca, mas as pessoas estão cada vez buscando mais. Uma outra coisa que eu comentei uma vez também, Rose, foi no sentido assim, é como se todas as pessoas elas estão buscando se entender, de alguma forma. Aí elas vão buscar N coisas, ela vai buscar uma coisa numa religião, ela vai buscar num psiquiatra, num psicólogo, ela vai buscar. No momento que ela não encontrou as respostas, ela talvez chega na espiritualidade para buscar algum entendimento. E aí vai ser forçado a olhar para dentro. Ela busca estar lá dentro, não está fora. E aí começa um processo. O caminho é interno, né? E aí é aquela coisa que eu sempre brinco também. Depois que você viu, não tem como desver. Aí só vai. Então, aí que chama, né, o processo. As pessoas chamam de despertar. E é quando você resolve fazer esse olhar para dentro de si, que envolve toda essa transição planetária que a gente está vivendo. Então, acredito mais ou menos que os processos, os caminhos são por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidamente, que eu sei que essa é uma pergunta que eu ouço bastante do pessoal. Tem muita gente, eu vejo que tem muitos grupos New Age, né, que ficam esperando, porque só mudou o rótulo, né, só mudou o nome, a nomenclatura. Então tem seres, tem pessoas que estão esperando fisicamente a encarnação do Cristo.
Tem pessoas que estão esperando as naves baixarem para fazer o processo. O que tu fala sobre isso? Tudo isso que a gente falou até agora, mas assim, para finalizar, com essa espera que as pessoas têm, né, colocando sempre a solução para fora, sempre olhando para fora. Então, assim, se a gente pegasse numa análise assim, um pouquinho mais, como é que a gente pode dizer, não é cruel, mas não existe isso de você esperar uma solução externa. Não existe. Todo o caminho é interno. Aquilo que a gente até falou antes. É cada um por si. Cada um faz o seu processo. Ninguém faz pelo outro. Isso. Então, vamos lá. Esperando o Cristo. A gente já tem fractais encarnados aqui com essa frequência, que seriam fractais de Sananda. Tem. Pelo menos o que informaram aí, com 4. Concorrendo assim, no Brasil, tem outros 3. Um é na Europa, um é na América do Norte, um na África lá. Então, então já está aqui a energia do Cristo. Aí, a apresentação dos seres extraterrestres, dos irmãos galácticos. Quem acompanha o meu canal, eu me comunico com eles há bastante tempo. Como bastante gente. Então, eles já estão apresentados. Uma vez eu até fiz uma live que era uma canalização, e eu comentei, quem vai apresentar é os próprios que estão encarnados. Onde eles vão se apresentar, só que de uma outra forma. Foi isso que passaram. Então, assim, tudo isso já está acontecendo. Só que isso, na verdade, vira uma transferência de responsabilidade. Exatamente. Porque essa linha de tempo, pessoas já acessaram. Eles não baixaram. Baixamos ele. No sentido que seja coletivo, todo mundo saiba que eles estão. Inclusive, nós vamos ter, provavelmente, situações falsas. A gente chama de falsa, como já teve. O Globin, né? Lá no início do ano, não teve uma situação lá que deu 2 dias e não se falava mais no assunto. Por quê? Porque não vingou. Era uma falsa bandeira. Como tem muita gente esperta, acordada, não deu certo. O que é uma falsa bandeira? Você botar num movimento falso para tirar a atenção de outra coisa que está acontecendo. Naquele momento tinham outras coisas acontecendo, tá? E a intenção era passar um olhar como se fossem seres hostis. Uma deturpação. Alguém, antes eu vi que tem uma acompanhada no chat, alguém perguntou do nome da nova variante lá, que a gente sabe que é sinal, no meu entendimento, é sinal que eles, os arcturianos, estão fazendo um ótimo trabalho. Porque vão querer deturpar o nome, associar Arcturus com... Então, existem modos operantes, né, que chama nessas situações todas. E quem está um pouco mais por dentro, assim, já começa a perceber, não cai mais. Então, você vê, teve um movimento, foi falsa bandeira, tanto que deu 2 dias, acabou o assunto. Ninguém mais falou disso. Se fosse uma coisa que tivesse um grau de importância, estava até hoje. Então, assim, no momento que, vamos dizer, uma massa crítica ali, eles vão descer. E não vai fazer diferença no seu processo se isso é amanhã, se isso é... Só que vai fazer diferença se você fez a sua movimentação. Só para complementar essa resposta, eu digo sempre em lives assim, e até se eu pudesse deixar um conselho, conselho não se dá, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas é o seguinte, a gente tem que atentar bastante para que tipo de coisa a gente vai consumir. Você falou em pensamentos, importância do pensamento e tudo mais. Eu sempre tento fazer o filtro da seguinte forma. Eu vou lá assistir determinado conteúdo, vou ver determinada coisa. Aquilo acrescenta para alguma coisa. Eu sempre falo assim, você fica nadando na borda só, ou você vai lá para dentro? Essa é a diferença. Eu até brinco, eu ganhei de presente, dá para ver que atrás tem um arcturiano. Aqui atrás, na minha estante, tem um arcturiano. Eu não consigo ver aqui. Não aparece aí. O arcturiano, geralmente, ele tem 3 dedos. E muita gente busca conhecimento por curiosidade. Eu uso até essa analogia. Você saber que arcturianos têm 3 dedos, o que isso faz de movimentação para você?
É interessante saber, mas tem gente que só busca esse tipo de informação. E fica nisso só. Dando nessa borda. Uhum. Quando o importante é você se movimentar. Lembra? A malinha, aquela, o que eu posso levar, preciso deixar. É sempre isso. Sempre. É isso que a gente está fazendo. É porque isso acaba virando uma baita de uma distração, né, Henrique? São coisas, são as falsas bandeiras colocadas, primeiro, para desvirtuar a atenção do que realmente está acontecendo, e segundo, como meio de desviar as pessoas, né? Porque, com certeza, os trabalhadores da luz, os seres de luz, estão todos conscientes desse processo que todo o planeta e o cosmos, na verdade, o sistema está passando, mas os seres que não estão polarizados nessa frequência, vamos colocar assim, eles também estão sabendo. Então, eles vão fazer de tudo para causar, tirar a atenção do foco necessário, que é olhar para dentro, fazer esse processo de transformação, de transmutação, de olhar para as nossas dores e curar as nossas dores, enfim, nos melhorar como um todo. Eles vão causar sempre essas distrações para nos tirar desse caminho. Então, a gente tem que ficar ligado com isso, né? E não adianta a gente querer ficar esperando que alguém faça o processo para nós, que isso não vai acontecer. Eu costumo dizer que nós somos os seres que nós estamos aguardando, então depende de cada um de nós fazer o processo, fazer o trabalho. Então, comandante estelar nenhum lá fora, lá em Sírios, lá nas Pleiades, lá em Arcturus, lá em Tolimã, comandante estelar nenhum vai vir aqui fazer o processo para nós. Eles estão auxiliando, mandando energia, assim como todo o cosmos, né, como todo o sistema, mandando energia para que a gente faça. Mas o dever de casa só depende de cada um de nós, não tem jeito. Exatamente. E pegando isso que você falou, a gente pode ir trazendo um conceito. Tá? A gente pega aqui, conceito de alma. Existe a inteligência e existe a moral. Você imagina um ser com uma inteligência muito grande, tem uma moral baixa, uma moral muito grande. A gente vai numa consciência tipo Cristo. A gente pega um ser com uma moral grande, uma inteligência baixa. Vai num ser amoroso, mas que ainda falta consciência, ter aflorar essa inteligência. A gente pega um ser com a inteligência muito alta e a moral baixa, a gente vai cair o que? Magos negros é o que? É isso. É isso. Tá? E também tem aquela massa de seres, moral baixa, inteligência baixa. Mas os perigosos, inteligência alta, moral baixa. Exatamente. E aí a gente vai entrar naquela coisa assim, a energia é igual. A energia está aí. A forma de manipular ela é igual. Agora, é o que cada um faz com essa energia. Exatamente. Cada um. Inteligência alta, moral baixa, são seres inteligentíssimos que sabem o que fazer, sabem deturpar, sabem fazer. Existem modos operantes, existem coisas. Então, tudo isso que a gente estava falando ali, criar falsas bandeiras, continuar a vibração do medo, sempre tem alguém se alimentando dessas coisas, dessas energias. E até você pegou lá mais para o início da live, você falou que teve uma visualização onde via o Cristo e via o comandante Ashtar fazendo isso. E faz bastante sentido, porque o comandante Ashtar, não sei se você sabe exatamente quem ele é. Sim. Mas ele é um fractal de Arcanjo Miguel. Sim. Cristo e Arcanjo Miguel são os dois seres na linha de frente de comando para manter na ordem. O que o comando Ashtar faz, por exemplo? Ele mantém as leis universais. Nós estamos caminhando para que as leis universais elas sejam seguidas à risca aqui no planeta. Aí, quando não tem mais como ficar transgredindo isso, o que transgride está sendo levado daqui, limpado daqui do planeta. Então, é um aporte energético, é manter a ordem, as leis universais sendo seguidas, integrando todas as tecnologias que estão começando a ficar disponíveis para a gente. Quanto mais essa grade que a gente falou antes lá tiver sustentação mais rápido, elas vêm. O Chico falava isso, para quem se recorda. Ele dizia, no momento que se atingir lá um ponto determinado e tal, vocês vão ver a quantidade de tecnologia que vai vir para trazer conforto, para trazer evolução para o ser humano. Tanto na questão da saúde, todas as áreas. Então, nós estamos muito próximos, isso já está acontecendo. Talvez tem muitos que
estão assistindo aqui, que talvez não conheçam o nosso trabalho, nós temos um sistema canalizado, ele também é um sistema gratuito, que ele é uma já dessas tecnologias que vem trazer esse tipo de coisa também. Então, no fim das contas, volta sempre aquela, é a gente com a gente. A gente com a gente mesmo. A gente tem muito amparo, ninguém está sozinho, ninguém está desamparado, ninguém tem, como é que se diz, ninguém deixa de estar recebendo todo esse auxílio, seja de encarnado com encarnado, também com todas essas egrégoras que estão aí. Eu vi uma live essa semana onde a pessoa disse que já desistiram de nós, já desistiram da humanidade. Eu me nego a acreditar nisso. Eu me nego, porque, para mim, o entendimento de que eles não desistiram da humanidade é justamente essas crianças que estão vindo, né? Porque senão não faria o menor sentido elas estarem colocando a encarnação delas, a possibilidade, né? Para nada. Então eu aqui ainda arregaço as mangas para, tipo, vamos fazer a nossa parte, né? A gente que tem um pouquinho mais de consciência, a gente tenta auxiliar quem ainda vem no caminho, tentando trazer também essas informações que pode de alguma forma ajudar e tentar fazer a nossa parte, né? Resgatar, que tu é apômetra também, né? Eu também sou apômetra. E a gente está trabalhando exatamente nesse resgate de almas, né? Esse resgate de almas. Então, tentar resgatar dentro do possível o maior número de pessoas, né? No sentido de gerar informação e condição para que elas façam o próprio caminho, o próprio percurso interno, né? A própria mudança interna. Então, é isso que eu tenho dedicado os meus dias, acredito que tu também. A gente estava até falando aqui no início da live que a gente vem de uma outra linha de trabalho e quando a gente percebeu aí atrás, coisas aconteceram para ajustar a rota, né? Então, hoje, eu dedico os meus dias a tentar fazer esse processo que é a minha missão, assim como tu também, que é missionário esse trabalho. Tem jeito não, né? Não, com certeza. Eu só estou dando uma olhada aqui, porque estou vendo que minha esposa quer, porque como ela está no ápice para ganhar bebê, eu estou acompanhando o que ela está fazendo. A Maria Isis, né? Que ela seja muito bem-vinda a esse planeta, que ela seja muito bem-vinda, esse serzinho de luz aí. Não, gratidão. O que eu ia dizer, assim, sobre isso, né? Tem muita questão, assim. Eu evito falar sobre determinados assuntos que a egrégora não permite que se fale aqui, porque eu entendo sempre assim. Quando você se propõe a realizar um trabalho, com uma equipe espiritual, por exemplo, eles confiam em você e eles entendem que você vai fazer aquele propósito, naquela coisa. O que acontece? A gente vai para o YouTube, a gente vai para uma série de coisas, tem todo um contexto envolvido. Muitas vezes se perde esse caminho de buscar sensacionalismo, de buscar fama, de buscar uma série de coisas, que o entendimento que eu tenho é que quando isso acontece, aquela egrégora que tinha aquele propósito, ela vai procurar outra pessoa que esteja alinhado com aquilo. E quando se abre essa brecha, como eu estava falando, essa equipe sai e entram outras equipes trazendo outros entendimentos. Você abriu a brecha. E é aquela coisa que a gente sempre diz. Se perde por dinheiro, se perde por vaidade, se perde por uma série de coisas. Às vezes até por um sensacionalismo, alguma coisa assim. Então eu vejo que a espiritualidade de alta luz jamais vai passar mensagens desse cunho, desse tipo. E isso também é uma orientação. O que eu sempre busco é analisar as sincronicidades, tá? As sincronicidades, dando um exemplo assim, chegou uma informação que o Henrique está compartilhando. E eu digo para as pessoas assim, não acreditem em nada do que eu falo. Agora, o Henrique está falando sobre isso. Aí eu vou lá, tem mais uma pessoa falando sobre isso. Tem outra pessoa também falando sobre isso. A espiritualidade, no meu ver, ela vai agir assim. Ela vai trazer uma sincronicidade.
dentre as informações, dentre o contexto que a gente está vivendo. Aí você pega, assim, pelo menos das pessoas sérias que eu acabo acompanhando, eu não vi nenhuma falar isso. E eu não acredito que se fosse ter um contexto de derrota, provavelmente eles já estariam recolhendo os seres que aqui não precisariam mais estar. Exatamente. É a mesma opinião que eu tenho. É a mesma opinião que eu tenho. É exatamente isso que eu penso. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com para quem a gente baixa a nossa guarda, né, para consumir conteúdo, né? Então isso é muito importante. É um alerta, inclusive, né? Porque aí as pessoas assim, tá, então o que eu estou fazendo aqui? Não tem mais do que ser feito aqui, né? Então é isso. É a gente realmente entender que eles estão conosco, eles estão trabalhando, né, orientando todas as pessoas e só não está enxergando e não está fazendo o que não quer fazer. Então é isso. Tem um contexto que é o seguinte, né, quando a gente usa essa expressão comando ASTA, primeiro, ele é um comando diferente do que a gente entende como um comando, vamos dizer, que a gente tem aqui na fisicalidade. Aqui tem um ponto bem importante que tem a ver com isso que a gente estava falando. Sabe, vou pegar um contexto de um quartel, por exemplo. Você tem hierarquias lá dentro. O que acontece? É uma ordem. Tem uma ordem, essa ordem desce, alguém executa aquela tarefa. Lá, vamos dizer, lá é diferente. Tem uma tarefa para executar, quem executa? O comandante. Ou seja, quem encarna para fazer a tarefa? O comandante. Então, nós temos uma série de comandantes encarnados hoje. Quando você pensa nesse contexto, comando ASTA, imagina o próprio Arcanjo Miguel enviar uma série de comandantes para lutar, vamos usar essa palavra, eu não gosto muito disso, lutar uma guerra perdida. Não existe. Não existe. E isso é muito bom, de a gente firmar, né, para que as pessoas não se percam na história, né, de achar que tá tudo perdido, porque não tá. E para mim a maior prova realmente são as crianças que estão vindo, como eu falei, é a maior prova, né? E óbvio que nós, nesse contexto, a gente faz o que a gente veio para fazer também, né, Henrique? Cada um vive a realidade conforme vibra, né? Então, exatamente. Eu acredito que tudo é guerra, tudo é ruim, o planeta está assim, eu começo a vibrar naquela energia. Exatamente. E muita gente, eu pelo menos conheço muita gente que está super feliz, vivendo super bem durante essa fase de transição, porque elas estão se conectando com o novo, estão se conectando com as coisas que realmente estão fazendo sentido. Agora, quando você olha o caos externo, se conecta com tudo aquilo, então tem muito disso ainda acontecendo. E essas escolhas fazem parte desse momento. A espiritualidade usa muito a palavra posicionamento. Mas não é você se posicionar politicamente, é você se posicionar como você quer vibrar. É isso. Como você quer passar por tudo isso. Aonde você quer estar quando tudo isso andar. Esse é o posicionamento. Exatamente. Então, acredito que isso também está fazendo bastante sentido e separando ali quem ainda está no caos e quem quer realmente viver uma nova realidade. Muito bom conversar contigo, muito bom ouvir todos esses esclarecimentos que tu trouxeste também com a tua visão, isso é muito rico para a gente, e eu só tenho que te agradecer assim, por ter aceitado o convite de estar aqui, por ter doado o teu tempo de estar aqui. Eu quero que tu deixe o teu arroba aqui, para que quem ainda não te segue, te siga, né? Tanto no YouTube como também no Instagram. Eu não sei se tu estás com algum curso em aberto, quiser falar sobre o curso, também fica à vontade. Eu queria agradecer pela oportunidade, né, primeiramente. Para quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram, henrique.gaspareto, e no YouTube o meu canal é o meu nome mesmo, é Henrique Gaspareto, você acha lá. Curso, a gente tem um aberto agora, que é o do sistema arcturiano, de cura multidimensional. Ele vai começar no próximo fim de semana. Como são 4
4 dias, é sempre à tarde, esse próximo fim de semana, 13 e 14 à tarde, daí depois falha um fim de semana e depois de novo. Sabe? É presencial? Ele é online ao vivo. Online ao vivo. Só que tem bastante gente de outros países, às vezes por causa do fuso, também porque no domingo é Dia das Mães, tem muita gente que depois assiste, ele fica lá, então a gente tem esse curso lá, tem curso de apometria também, mas esse não está com turma ao vivo agora, a gente vai abrir mais para frente. E tem, então a gente sempre está na atividade, a gente tem um sistema regenerador, o Ashtariano, que deixa esse convite também para todos que quiserem fazer, é uma ferramenta gratuita que a gente tem, basta você em qualquer rede nossa, tem lá o videozinho explicando como usa os materiais para você fazer o download, tá lá, então fica esse convite para todos também. Muito bom, Henrique, muito bom. Só tenho que te agradecer. Quero te convidar para uma outra possibilidade, né? Um outro dia que tu tiver disponibilidade de estar conosco, será uma honra muito grande. Deixa um beijo muito grande para o Pedrinho. Sabe aquela coisa de amor à primeira vista? É isso, eu senti um carinho muito grande por ele, sabe aquela coisa que a gente olha assim, parece que é familiar? Então. Entregue. E a hora que estiver passando aqui pela nossa região, dá um toque. Só voltando aqui rapidamente, desculpa, mas voltando aqui rapidamente, a gente falou antes de entrar ao vivo aqui, que em Bituba, que é onde eu moro, aqui em Santa Catarina, que aqui é um berçário de baleias, né? É um berçário de baleias. E nesses tempos atrás, eu estava me dando conta, e até tu falasse aqui na live em relação à volta essa, que a gente, de repente, encarne, enfim, como cetáceo, né? Como um ser aquático, enfim. E para mim, veio assim o entendimento, nossa, deve ter um portal siriano muito forte por aqui, né? Porque esta é a origem desses seres, né? Os cetáceos, os aquáticos, né, são de Sirius B. Sirius B. Isso. Eu digo, deve ter um portal muito forte aqui, trazendo essa energia para o nosso planeta, né? Então, e tem, né? E tem porque aí eu moro em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, que aqui também tem alguns outros portais, aqui onde teve também aquele episódio da Boate Kiss, ficou conhecido mundialmente, eu acredito. E quando eu estou aí, porque eu vou bastante para Tubarão, em Santa Catarina, quando eu estou por aí eu já sinto essa energia diferente e também essa necessidade de ir ao encontro do mar, de buscar algum contato, alguma coisa assim com o mar. E o Brasil, por si só, ele é rico em portais. Uma vez eu até comentei numa live que se você pegar, é o que eu tenho consciência, assim, do que já me explicaram. Mas Maringá, que é logo ali no Paraná também, Maringá ele é uma cidade que ele é uma base do Comando Ashtar. Então você tem muita movimentação por lá, é um lugar que sempre que eu vou para lá eu me sinto muito bem também. Então você vai descobrindo essas conexões, esses portais, esses locais onde você tem trabalho a realizar, ativações. E uma vez eu até questionei a espiritualidade, vou contar então rapidinho essa. Porque Santa Maria aqui tem uma energia um pouco mais densa, assim, em relação, por exemplo, aí onde você mora, em Bituba. E eu questionei uma vez a espiritualidade, eu já sabia aqui dessa energia, e eu perguntei assim, tá, mas por que eu não posso, tipo, morar na praia? Por que eu não posso ir para um lugar onde a energia é mais leve? E eles me explicaram da seguinte forma, eles são rígidos com a gente, né? Muito. Então, você está aonde você é necessário. Foi assim que eles me explicaram. Então, eu falei, tá, mas necessário aqui por quê? Aí eles falaram, se você tem características que consegue estar ajudando na transformação dessa energia, então é aí que é o seu lugar. Exatamente. Mas, para complementar esse contexto, eu até tinha comentado com você que estava pensando em ir morar por aí, porque essa tarefa, vamos dizer assim, para a gente aqui, ela finalizou. A gente pode hoje já ir para um outro lugar. Com o livre-arbítrio a gente pode sim tudo, sim. Mas a gente sabe que o magnetismo,
a energia, ela movimenta, ela arrasta a gente para onde a gente necessita estar. Então, assim, existem portais, existem locais e a gente vai sendo conduzido por esses locais sem ansiedade, sem grandes preocupações, se precisa fazer assim, sabe? Você vai indo, vai se encaminhando. Mas aí, respondendo, aí tem a parte do DNA, a gente já fez live também explicando que tem muito a ver com as águas, os seres aquáticos, a gente já falou sobre isso. Então aí é uma região, vamos dizer, maravilhosa para se estar nesse momento também. Comandante, a hora que passar por aqui, tem uma amiga aqui. Eu vou passar já lembrando aqui também, que tinha me esquecido, no dia 8 de julho, é longe ainda, mas no dia 8 de julho a gente vai estar, assim como eu estive com você lá em Florianópolis, a gente vai estar no dia 8 de julho lá em Curitiba. Que legal. A mesma movimentação por lá. E foi incrível. E foi incrível. Eu participei de um sábado, né, com a tua equipe, né, com as pessoas que fazem parte da tua egrégora. E foi um sábado super agradável, foi muito gostoso. Eu recomendo, né, para quem for ao Paraná, Curitiba, né, e vale a pena. Esse evento vale muito a pena, é muito bom mesmo, a energia é muito boa. Eu canalizei, nesse teu encontro que eu estava, eu canalizei muitos símbolos, uma pilha de símbolos que apareciam na minha frente, sim. Eu tenho uma conexão muito forte com geometrias, né? Então, muitos símbolos se apresentaram ali na minha frente enquanto vocês estavam fazendo os atendimentos para outras pessoas, né? Muito legal, a energia muito boa mesmo. Querido, gratidão. A egrégora aqui é do Mestre Jesus de Maria Madalena, que são os canalizadores, né? São a egrégora que eu sigo, que é do comando Ashtar, né? Que é dessa energia crística toda. A minha carta estelar, o primeiro comando que eu passei foi pelo comando Ashtar também, e hoje aqui a gente está representando toda essa força, toda essa luz e toda essa ativação, né, de códigos crísticos para toda a humanidade, de ativação de códigos para toda a humanidade, e auxiliando nesse processo que a gente não está aqui de brincadeira, né? Então, a gente está trabalhando firme e forte, e que nós tenhamos, e todas as pessoas que têm essa missão, tenham força e firmeza para continuar fortes, né, nessa caminhada, sem pestanejar, confiando que nós estamos ancorados, protegidos, né? Eu sempre falo que quem trabalha pela luz tem o apoio da luz, quem trabalha pelo lado contrário tem o apoio do lado contrário, e quem não trabalha para nenhum lado está no limbo, né? Então, se a gente está pela luz, a gente tem todo o apoio e proteção da luz. É isso. Então, isso aí. Eu agradeço, como eu disse, fico muito honrado de poder ter vindo aqui, compartilhar um pouquinho, que isso possa auxiliar, trazer uma reflexão, uma consciência, alguma coisa para cada um. Então, a gente diria missão já cumprida. Então, gratidão, Rose, gratidão a todos que assistiram aqui com a gente, que vão assistir depois, e já deixando até breve para uma próxima. Até breve. Gratidão. Fica com Deus, viu? E um beijo no Pedrinho, um beijo na Maria Isis e na tua esposa. Gratidão para você também. Tchau, tchau, querido. E pessoal, encerrando aqui, né? Deixe seu like, compartilhe essa live ainda, né? Porque mais pessoas depois poderão assistir em outra linha temporal aqui. Então, deixem bastante curtida aqui para que o YouTube entenda a relevância dessa live e entregue cada vez mais para mais pessoas, para que elas possam também seguir fazendo seus processos. Um beijo de luz a todos, gratidão pelo carinho, pela presença, gratidão mais uma vez, Henrique, e até mais.